Bom, acabei de chegar em São Paulo. Eu vim aqui com dois objetivos. Primeiramente, visitar alguns clientes muito específicos aqui. E o outro, visitar alguns amigos empresários que pegaram escritórios novos. Então, também na selva de pedra. E uma coisa que eu tava conversando com os meus sócios bem interessante é o quão importante foi pra gente ter trocado de nicho, escolhido o nicho correto. E quando eu quero dizer nicho, a gente sempre esteve no mercado imobiliário desde o início. Eu falo mais a questão do público exatamente que a gente trabalha, porque antes a gente trabalhava com imobiliárias, com corretores, e depois a gente passou a trabalhar agora, essa decisão tem mais ou menos uns 4 meses, a gente passou a trabalhar somente com incorporadoras. E isso mudou muito o nosso jogo por aqui. Clientes que pagam muito mais caro, clientes que a gente consegue dar mais resultados. E falando em resultados, quando você vai vender um produto ou um serviço para um cliente, basicamente esse cliente vai querer duas coisas. Ou ele vai querer diminuir os custos ou ele vai querer aumentar os lucros. Sempre vai ser uma dessas duas coisas. Então eu vim para cá para fazer o lançamento de um cliente. Vai ser o primeiro alto padrão aqui no litoral de São Paulo, em Caraguatatuba. E tem aí na mesa mais de 30 milhões. Então esse cliente vai poder fazer 30 milhões amanhã. A gente já ajudou ele ontem, teve 2 vendas, foi 1,2 milhões somente ontem. E é muito interessante esse impacto que a gente está fazendo. Outro cliente nosso, por exemplo, que a gente vai visitar também, chegou a fazer 5, 6 milhões esse mês. E hoje é o dia 31, então eu imagino como é que deve estar a guerra lá, que sempre a última semana do mês é uma guerra para estar batendo meta. E é isso, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa viagem, um pouco da visita a esses clientes, um pouco do resultado também que a gente está dando para esses clientes. E é isso, me acompanha aí. Ô galerinha, o João, Miguel, e aí? Vamos? Último dia do mês, depoimentos de cada um, expectativas para amanhã, Miguel. As maiores que tem, 25 milhões de VGV, já era, lançamento amanhã estourando de gente. Eu vi pela Digital Moon, veio mesmo, vem, Digital Moon pra cá. Bom, acredito que tenha dado para acompanhar alguns takes. Último dia do mês, dia 31 de outubro. A gente sempre ajuda os nossos clientes a baterem a meta. Então, como eu disse, tem o lançamento de um cliente amanhã, o fim de semana. Foi por isso que eu vim aqui para São Paulo. Tem um cliente nosso que tá com a gente há bastante tempo também, que a gente vai visitar essa semana. São 3 empreendimentos e a gente estava ajudando eles a bater meta, mandando um disparo, fazendo um mutirão aqui. Até os sócios, eu, Miguel, João, tava ligando ali para realmente ajudar todos os clientes a baterem meta. Então, nosso time, que a gente tem o SDR interno para estar ligando para esses clientes, para estar ligando pros clientes dos nossos clientes para estar batendo meta, tava ligando aqui também. Continua acompanhando essa jornada aí, que a meta é fazer aí pelo menos 30 milhões de VGV pros nossos clientes. Então, nós estávamos conversando com você sobre o Magic, o empreendimento da Massaguaçu, o senhor tá lembrado? Você tá em Caraguá agora? Legal. Pode passar aqui agora, não tem problema. Se você a gente pode conversar aqui 1 minuto? Pode ser. Aqui seria coisa de 3 minutos, eu te passo tudo também. Tá bom, beleza. Valeu, um abraço. Bom, gente, só para contextualizar aqui, a gente tá indo pro empreendimento do lançamento do nosso cliente agora. E hoje tem, se eu não me engano, o que, Miguel? 30 milhões na mesa aí? 30 milhões na mesa. 30 milhões na mesa que o nosso cliente pode fazer hoje e a gente vai ganhar junto com ele. Então a gente montou o time de elite aqui, ó. Tá ali o John, eu, Miguel, o resto da equipe tá online lá, que tá ligando pra galera pra comparecer no stand. Então a gente juntou aí as 10 cabeças para realmente ser um lançamento incrível, bater recorde para esse cliente. E é isso, vou continuar documentando tudo aqui para vocês, vamos ver até o final do dia. Se eu não me engano, ontem, sexta-feira, vendeu 2 unidades, né? 1 milhão e 200? 2 unidades, fizemos 2 milhões e 100 de VGV. 2 milhões e 100 de VGV na sexta-feira e hoje é o lançamento, hoje é o grande dia, sábado, que tem mais de 30 milhões na mesa aí. E é isso, vou continuar documentando, mostrando pra vocês o resultado que a gente vai ter, o antes e o depois, e vamos lá. Que o amanhã existe e que eu possa ser feliz sem me entregar. Não vou mudar em vão. É realmente um empreendimento em frente à praia, não sei se dá pra ouvir o mar daí. Pelo que a gente contabilizou ali, já foram mais de 5 milhões de VGV. Agora pela parte da manhã. Então a gente tem participação nos lucros disso aí também. E pro nosso bolso aí foi até então 80 mil. E eu vim aqui pra parar e pensar um pouco sobre o futuro, o que eu imagino pro HTC, o que eu envisiono nesse mercado de marketing, de IA, agentes. E uma coisa que eu percebi que realmente a gente está na próxima onda do digital, digamos assim. A gente teve ali a questão
do dropshipping, 2019, 2020, a gente teve os lançamentos digitais, a gente teve a gestão de tráfego e o próximo realmente é agências de IA, vender agências de IA. E o que eu quero mostrar para vocês é um pouco de como vocês podem estar vendendo agências de IA para empresas como escritório de advocacia, para clínicas, que eu vejo bastante. A maioria da galera da HTC vende também para escritório de advocacia. E eu queria até compartilhar com vocês uma coisa interessante que aconteceu. Eu estava desenvolvendo um software que era justamente um software de agências de IA para fazer ligações e também mensagens no WhatsApp. E o que aconteceu? Entrou em um grande conflito porque eu acabei percebendo que o Go High Level, que é o software que a gente fala tanto, uma hora ou outra ele ia acabar substituindo, porque o Go High Level ele às vezes demora para lançar uma feature, mas quando lança ele vai melhorando aos poucos, vai ficando bom. Então ele tinha, quando a gente lançou o software, ele já tinha essa questão de agentes de IA, de ligação e de WhatsApp também, só que não era tão bom. Então a gente ainda pensou, poxa, dá para melhorar, dá para ter uma margem, só que deu 2 semanas, eles lançaram uma atualização, o custo diminuiu pela metade e as vozes, eles trouxeram voz brasileira, então a gente acabou preferindo matar o software realmente. A gente acabou matando o software, eu e o João era meu sócio nesse software também, que era o Ionova, e acabamos tomando a decisão de realmente focar 100% ali nas coisas da agência, que a gente sabe que tem um potencial gigantesco para estar batendo aí 15 milhões ano de faturamento. E é isso, queria aproveitar um tempo aqui na praia também, mostrar para vocês um pouco desse lugar maravilhoso que a gente está aqui, que é Massaguaçu. O que é interessante que eu acabei percebendo, né, nesse mercado de agentes de IA, é muito fácil você chegar em uma empresa, uma clínica, por exemplo, e falar, poxa, eu vou melhorar o seu atendimento aqui, vou deixar ele 24/7. Só que uma coisa que eu percebi também, nesse mundo de agência, nesse mundo de prestação de serviço, o que você tem que fazer é simplesmente vender o que o seu cliente precisa. Então o seu papel é vender o que o seu cliente precisa realmente para estar fazendo mais vendas ou estar diminuindo os custos dele. Por exemplo, se seu cliente precisar de mais tráfego, precisar de gerar mais demanda, você tem que vender mais tráfego, tem que gerar mais demanda. Se ele precisar de um mecanismo de qualificação, você tem que pensar em mecanismo de qualificação para ele. Seja uma IA, seja um formulário com condicionais no Go High Level, seja um CRM, seja processos comerciais. O que eu quero dizer é, você tem que fazer o que tiver ao seu alcance para o seu cliente vender. Exemplo prático. A gente está aqui no lançamento de um cliente nosso, aqui na praia. A gente tem SDR ligando para o cliente para converter os leads dele. A gente fez uma IA para ajudar ele. A gente dá treinamento comercial para os corretores. Então a gente faz o que tiver no nosso alcance para o cliente realmente vender. Com isso você tem realmente um negócio sólido, um negócio realmente alinhado com o objetivo do cliente, que é vender. O seu cliente ele vai querer vender, vai querer realmente ter o retorno sobre o lucro. E se você tiver uma participação do resultado do cliente, tiver uma participação do retorno dos lucros, é totalmente justo você ter uma participação. Fica bem mais alinhado dessa forma. E quando a gente entendeu esse jogo, as coisas mudaram bastante por aqui. A gente começou a realmente dar muitos resultados para o nosso cliente, porque a gente começou a bonificar o nosso time. A empresa em si, a Digital Moon, essa empresa aqui, ela começou a ser realmente baseada em resultados. Então, a gente quer dar resultado para os nossos clientes, porque a gente vai ganhar com isso. Ontem, por exemplo, numa sexta-feira, a gente estava ligando, o time todo, mais de 10 pessoas ligando para os leads que a gente gerou para o cliente, para estar cheio esse stand aqui, que eu estou mostrando para vocês. Então, esse stand está cheio aqui justo por conta do trabalho que a gente fez. Trabalho de marketing, o trabalho de comercial e o trabalho do sistema de visitas garantidas. Outra coisa que eu queria complementar sobre isso tudo é sobre a questão de, às vezes você precisa vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. O que significa isso? Vou dar o exemplo do Miguel, meu sócio, estava conversando com um possível cliente que a gente ia fechar e ele falou que o custo por lead dele, o custo por aquisição tinha ficado muito grande e que o problema era esse. Porém, o único dado que o cliente tinha era quanto que ele investiu, quantos leads que ele gerou. Ele fez um cálculo que era o CAC, o custo por aquisição, e estava 4 mil, o custo por aquisição dele. Só que a gente sabe que nesse mercado específico, um custo por aquisição bom era bem menor para o nicho desse cara. Só que, como ele não tinha todas as métricas, não tinha custo por aquisição, não tinha custo por lead qualificado, não tinha custo por agendamento,
custo por show-up. Realmente, os dados do funil metrificado, ele não podia falar que necessariamente o problema dele era geração de lead. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você precisa vender para o seu cliente o que ele quer, entregar o que ele precisa. Esse cliente, por exemplo, ele queria mais leads, mas o que ele precisava na realidade era um treinamento comercial para aumentar a taxa de agendamento dele que estava muito baixa. Então a gente fez uma proposta exatamente de tráfego, porém no back-end a gente vai vender ali uma IA para estar qualificando os leads e estar aumentando o speed to lead, que a gente viu que com o cliente oculto, que eles estavam demorando muito para responder, a gente sabe o quão importante estar respondendo um cliente rápido hoje em dia. Então a gente já vai implementar ali uma IA para ele, para estar qualificando os leads logo de imediato, que a gente sabe que só isso já vai aumentar muito os resultados. Então eu falei pra caralho aqui exatamente para falar para vocês isso. Você tem que vender o que tiver ao seu alcance para dar resultado para o seu cliente. Vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Você é o especialista, você tem que entender todo o processo de ponta a ponta. A gente aqui na Digital Moon, por exemplo, a gente sabe gerar lead, a gente sabe converter lead em visita, sabe converter lead em venda. Então a gente entende realmente do processo de ponta a ponta, entende a fundo os produtos do nosso cliente. Isso é muito importante também. Isso é uma coisa que está no nosso valor, está na nossa cultura de empresa, entender a fundo o produto do cliente. Toda vez que a gente tem um lançamento novo, por exemplo, a gente tem um treinamento do time, onde o time inteiro entende a fundo o produto. A gente sabe, por exemplo, que aquele produto ali começa a partir de 800 mil, tem 6 coberturas, sabe a metragem de cabeça de tanto que a gente estudou, tanto que a gente viu ali. Por isso que eu cheguei aqui, meu sócio, o John, a galera veio aqui para ajudar nosso cliente a vender, que a gente entende. Eu estava atendendo os leads ali, o Miguel, meu sócio, tá lá agora conversando com os leads que a gente gerou. Então, estou muito feliz, estou documentando isso aqui também para mostrar um pouco a minha história aí, a história do que a gente está construindo, porque realmente não tem isso no Brasil. É uma empresa tão alinhada assim para o mercado imobiliário, tão alinhada com o resultado final do cliente. A gente realmente entra no risco junto com ele, até por isso que a gente é tão seleto com os empreendimentos, com os clientes que a gente vai trabalhar. E é isso. Falei pra caramba aqui, eu espero ter agregado pra você de alguma forma. Vou ficando por aqui e é isso. Ô João, olha aqui, você perde muito tempo com essas coisas. Faz o seguinte, cara. Quando alguém perguntar o que você faz, você olha no fundo do olho da pessoa e fala assim: eu conto mentira na internet. Bem mais fácil, né, mano? Poupa tempo. Não, até explicar. Tem que poupar do tempo, irmão. Até explicar o que a gente faz. E eu fui passando, aí o meu irmão chegou na minha irmã, falou que eu passava golpe nas velhinhas. No digital, ela acreditou. Ela chegou em mim: ô irmão, olha aqui. Faz isso não, cara. Não é assim que se ganha a vida e tal. Falei, do que você tá falando, Priscila? Não, o Caio falou que você tá aplicando golpe em velhinha e tal. Quem nunca ouviu isso não trabalha com empresa digital, não tem uma empresa digital, cara. Você tá estudando pra prestar um concurso público, uma coisa? É o que garante futuro. Tem vaga boa na prefeitura. É o que garante futuro. É o que garante futuro. Então vamos lá apresentar um pouco o empreendimento aqui. O legal desse empreendimento é que ele foi montado, o projeto dele, para todas as unidades ter vista para o mar, de alguma forma. Dá para ver melhor aqui no vídeo. Bom, primeiramente, falar para vocês que hoje é um dia especial, não poderia ser diferente, estamos lançando aqui uma ESC, né? Agradecer toda a equipe também do Tráfego Pago, que os caras foram fenomenais, não tem o que falar, cara. A parte de SDR, a parte de anúncios, os meninos são feras mesmo. Pra cima. Pode ir pra cima que a Moon é sucesso, cara. O que você tá achando? Cara, tá um evento sensacional, a inauguração do stand de vendas tá ótimo. Tô bem feliz de fazer parte aqui, tá podendo fazer a imagem, filmagem, né, a parte da fotografia e tá sendo um sucesso. Pô, muito bom, cara, muito bom. Parabéns. Qual que é o seu trabalho aqui mesmo? Ô Cláudio, o que você tá achando do evento? O que você tá achando do evento? Maravilhoso. É? Tô gostando muito. Bastante gente, o empreendimento vai ficar maravilhoso, tá? Então, se eu fosse vocês, compravam. Comprava? Com Qual unidade você indicaria pra alguém? 52. 52. Você comprou qual? 91. Cobertura. Senhores, trazer pra você uma atualização sobre o evento. Aqui só tá dando Digital Moon. Neste momento, só Digital Moon, tá? De um lado ali nós temos um lead que acabou de chegar para conhecer o empreendimento, que veio através dos nossos anúncios.
E aqui na minha esquerda, o Gabrielito vai dar uma voltinha, mas é um lead que acabou de comprar, em contato com o nosso time de SDR, que foi agendado diretamente por todo o nosso comercial aí, treinado no produto. Fechou? Bom dia, tudo bem? Sim, daqui a pouco eu apareço por aí, obrigada. Vamos, porra! Chegando por lá, Maria, pergunta pelo Miguel que ele vai te dar um melhor atendimento, tá bom? Já falei com ele aqui, tá esperando por você lá. Cadê? Mostra pro pai. Vira a câmera. Negociação rolando ali, ó. Vambora, Digital Moon. Cadê? Aparece aí, meu mano. Vira a câmera. Aê! Ó, o cara da Porsche saiu com 2 contratos, hein? Vai voltar esse Cora pra assinar. Vamos, time! Vambora, só falta o cara da bike agora. Esse aí que vai comprar cobertura. Bom, passando aqui para atualizar vocês, acabou de sair mais uma venda aqui. Acho que vai passar na tela para vocês mostrando o cliente estourando champanhe, comemorando a venda. Foi um lead que veio pela gente, então isso é muito gratificante. Ver presencialmente aqui o nosso trabalho tendo resultado para o cliente e a gente também sendo recompensado por isso. Então é isso, esse é o sistema de visitas garantidas. Bora, que é guerra, ainda tem muita coisa para acontecer, muitas vendas aí para rolar. Ainda tem, se eu não me engano, 16 ou 17 unidades para vender. Tem mais umas 4 visitas confirmadas de leads que vieram pela gente. O time, no sábado, fim de semana, tá lá ligando, comparecendo, garantindo que a galera venha pra cá. E é isso, vamos trazer venda, vamos lotar esse stand aqui de venda que hoje a gente vai zerar esse estoque. O Miguel tá ali agora com um dos corretores ajudando a personalizar uma proposta para um lead que a gente trouxe, um cliente bem quente. A incorporadora aqui permitiu a gente personalizar a proposta para os leads que a gente trouxesse para maximizar os resultados aqui hoje no lançamento. Então é isso que o Miguel está fazendo ali. Acho que é uma unidade ali de 1.200.000, 1.300.000. 33, 1.033, 1.198, 1.279 vezes 2, que foi 2 unidades diagonal do quinto andar, 1.420, quinto andar frontal. Hoje a gente fez uns 12, 13 milhões de VGV em um dia. 12, 13 milhões de VGV Em um dia. Uma tarde, na real, né?